boa noite! Você já ouviu essa frase? Você se torna refém de tudo aquilo que não consegue abrir mão? Pois é, o nosso assunto de hoje, continuando a nossa série dos 7 pecados capitais, é avareza e ganância. Você é avarento? Será que de alguma forma você coloca essas situações na sua vida? Então, eu quero colocar para vocês que alguns momentos a gente mais perde quando a gente quer ganhar e acaba ganhando quando acha que está perdendo. É isso que a gente vai abordar hoje. Meu nome é Cassiana Martins, sou psicóloga clínica organizacional, especialista em comportamento e quero te ajudar a não ser prisioneiro das suas emoções e sentimentos para que você tenha uma vida mais tranquila, mais plena e com certeza mais feliz. Na pandemia, descobrimos que algumas pessoas são mais gananciosas do que outras, e como uma luta pela sobrevivência totalmente ilusória, mas como as pessoas pensam em algo que nem sempre é, essa luta se tornou uma guerra pelo papel higiênico e produtos básicos, e mostrou que algumas pessoas são mais mesquinhas do que outras, mesmo em coisas muito pequenas. Aliás, dizem alguns que é tanta crise que a gente vive, né, nesse 2020, que ser mesquinho é até um aprendizado social. Será? Vocês concordam? Na pesquisa que eu estava fazendo sobre ganância e avareza, elas são o mesmo pecado capital, como também colocam no mesmo meio a ambição, mas elas são bastante diferentes. E para a gente entender esse comportamento de ganância, ou de abundância, ou de escassez, a gente precisa olhar para cada um deles e diferenciá-los. A ganância é uma forma de diminuir a sensação de vazio com coisas, colocando nos bens aquela sensação de empoderamento, de enriquecimento, de ser superior ou qualquer coisa do tipo. Então a ganância, ela é um pouco diferente da ambição. Vamos entender por quê? A ganância, ela é olhada pela falta, é o medo de perder, é o medo de ficar em falta, de ficar em escassez, de ficar sem. Então ela fica mostrando para você que você deve segurar tudo que pode, com unhas e dentes, para que você não perca nada. E isso vem de uma insatisfação interna. E esse medo, ele vem de um medo também aprendido pela vida. A ganância vem do medo de não ter, vem daquela sensação de vazio tentar ser preenchido por bens, por coisas, de não ficar na escassez, de não ficar sem aquele bem que você queria ou aquele bem que você conquistou, mas de uma forma exagerada e exacerbada. É um tal de buscar satisfação pelo ter, pelos bens, pelas coisas. Que, como a gente bem sabe, as coisas elas passam, a satisfação dura muito pouquinho e vem uma nova necessidade, porque é uma necessidade emocional e não efetivamente física. Aquele monte de papel higiênico não vai lhe tornar mais rico, não vai lhe tornar mais seguro do que quer que seja, mas dá uma sensação de segurança ilusória, e isso é a ganância. Quando preenchida aquela necessidade que se achava que era aquilo que se queria da vida, a pessoa vai em busca de outro. E isso é uma coisa que não finda. E por isso a ganância, ela é tão perigosa, porque se volta apenas para as coisas e não para a vida em si, deixando de fazer muitas coisas que poderiam ser interessantes e proveitosas, correndo atrás apenas de bem, de dinheiro, de coisificando a vida. No mercado financeiro e de investimentos há uma regra: quanto maior o risco, maior o retorno. Mas isso não vale para o ganancioso, porque ele é tão fominha que ele olha para aquele investimento rapidamente, não analisa direito, só vê o ganho, fica totalmente nublado esse sistema dele de entendimento e compreensão do neocórtex e ele vai querer ganhar e se joga no investimento que não é real, que não é totalmente verdade, que não tem todos os parâmetros. E para que alguém realmente ganhe no mercado financeiro, a pessoa tem que aprender a ser
ambiciosa, porque o ambicioso, ele já vai ter uma educação financeira que consegue ver os parâmetros, entender os números e fazer o entendimento desse todo para conseguir ganhar. E por esse motivo, no mercado financeiro, o ganancioso perde e o ambicioso ganha. E o ambicioso, ele é interessante por quê? Porque o ambicioso, ele coloca uma meta, ele coloca uma proposta, ele coloca uma coisa que ele quer alcançar e que pode alcançar, não passando por cima de ninguém, não fazendo nada complicado, mas buscando a sua trajetória, olhando para algo alto sim, querendo algo mais sim, mas dentro dos seus parâmetros, sem ter uma ganância exagerada. Mas quando há ganância exagerada, normalmente não dá certo, justamente porque o ganancioso, ele quer ganhos exorbitantes, sem precisar fazer muita coisa. Essa é uma diferença importante quando a gente olha para a nossa vida e para a vida das pessoas. Quando estamos ambiciosos em uma situação, estamos galgando, estamos crescendo, estamos mirando alto sim, mas estamos trabalhando para. E quando estamos gananciosos, estamos querendo tudo de mão beijada, culpabilizando o outro, culpabilizando o mundo, culpabilizando a renda, culpabilizando qualquer coisa que seja, sem colocar a responsabilidade em si mesmo. Porque o ganancioso, ele quer mais, a qualquer custo, não tendo ética. Que o ambicioso já não é assim não. Ele quer sim, mas ele quer ir um passo de cada vez, também no seu ritmo e nas suas possibilidades. Em um vídeo anterior falamos da escassez para a abundância. Vou deixar o link aqui para quem ainda não viu. E nesse vídeo a gente falava justamente de olhar para a vida de uma forma abundante, porque quando você fica na escassez, você fica na falta, não vendo possibilidades em si mesmo. Na ganância é muito parecido, porque os ganhos têm que vir de uma forma meteórica na sua vida, e a gente sabe que não é assim que funciona. Então, uma das formas de não ser ganancioso, não cair na mesquinhez, é você olhar para a vida de uma forma abundante. Sendo generoso, sendo caridoso, podendo fazer uma faxina nas suas coisas, no seu quarto e dividir com quem não tem. Porque aquilo não tem mais serventia na sua vida, serventia no seu dia a dia. Então, por que você vai ficar apenas acumulando? Isso é da escassez. Isso é da ganância. Acumular não vai te fazer ser melhor ou ser mais. Vai ser só um espaço que poderia estar sendo aberto para novas coisas, novas possibilidades, já que crescer também envolve a gente buscar algo melhor. E quando a gente fica massificado em algo antigo, em algo que não nos traz mais retorno, a gente também se joga na escassez. Você pode ter reservas financeiras sim e deve até ter alguma reserva, mas o dinheiro tem que trabalhar para você e não em função dele. Você não pode viver uma vida apenas para guardar dinheiro, porque aí você não vive e acaba sendo escravo do dinheiro. E isso é o mais triste. Ficar escravo de uma situação, ficar escravo de um bem, ficar escravo de uma coisa que você colocou como primordial na sua vida. Talvez a vida seja mais ampla e talvez você possa aproveitar mais, até porque a vida é um sopro e a gente nunca sabe quando a nossa velhinha vai apagar. Não seja refém dos seus bens e não viva para eles. Faça eles trabalharem para você e não o contrário. Desejo uma ótima semana com muita abundância, talvez até buscando situações melhores de forma generosa, de forma caridosa, de forma a dividir para somar e para multiplicar. Que seja uma semana grata para você também. Espero vocês aqui semana que vem com o assunto da luxúria, o nosso último pecado capital. Até semana que vem, um abraço!